Você viu o que está acontecendo? O sonho de uma década de planejamento da DC pode estar prestes a ruir. E o motivo não é um vilão, é a Bolsa de Valores. I'm not like Superman. A Warner Bros. Está à beira de uma venda bilionária, e esse terremoto corporativo não ameaça apenas a cadeira de James Gunn, mas reabre a discussão mais explosiva de todas. E se o fim da era Gunn for o começo de uma nova chance para o Snyderverso? Hoje, vamos destrinchar os rumores da venda da Warner para a Paramount ou Netflix, a chance real de James Gunn ser demitido. E, o mais importante, vamos analisar o cenário de e se, que pode ressuscitar um universo que muitos achavam morto. Fiquem conosco, porque essa história de bastidores tem mais reviravoltas que a cronologia da DC. Para entender o risco, precisamos de contexto. A Warner Bros. Discovery, sob David Zaslav, está endividada e buscando um alívio. O nome mais forte na mesa para uma fusão ou aquisição? A Paramount. E é aqui que o caos começa. Quando empresas se fundem, a primeira coisa a acontecer é a reestruturação e a demissão de executivos de alto escalão. Ninguém está seguro. Rumores de fontes menores, mas que têm histórico de acertar furos, apontam que se essa fusão se concretizar, o tempo de James Gunn na DC Studios pode ter um fim abrupto. O argumento é simples. Uma nova gestão irá reavaliar todos os projetos e todos os líderes para proteger o investimento. E apesar da popularidade de Gunn, a DC tem sido um poço de instabilidade nos últimos anos. A demissão não seria imediata, o processo de aprovação da venda leva meses, talvez anos. Mas a incerteza paira. Gunn, o homem que prometeu a estabilidade, é agora a peça mais vulnerável. A Paramount, liderada pela Skydance, surge como a candidata mais forte para uma aquisição total ou uma fusão. Outras gigantes de mídia, como a Amazon ou a Comcast, também monitoram a situação. O ponto crucial é: toda fusão maciça acarreta uma reestruturação violenta. O novo proprietário, que injeta bilhões de dólares para assumir o controle, tem um único objetivo: otimizar lucros e eliminar riscos percebidos. E é aqui que entramos na zona de perigo para a DC Studios. O tempo de aprovação de uma venda pode levar meses, até anos, por conta de análises antitrust. Durante essa incerteza prolongada, a nova gestão pode decidir que a maneira mais rápida de sinalizar mudança e estabilidade é trocando os líderes dos departamentos mais voláteis. James Gunn, apesar de sua popularidade com a crítica e com parte dos fãs, comanda um selo, a DC, que, corporativamente falando, é sinônimo de instabilidade nos últimos 10 anos. Ele é, paradoxalmente, a peça mais vulnerável nesse xadrez bilionário, pois representa uma visão nova que ainda não deu retorno financeiro concreto. Gunn, o homem que prometeu a estabilidade, é agora a peça mais vulnerável. A maldição da DC e o contrato de Gunn. Por que a demissão é um risco real? A cadeira de líder da DC sempre foi amaldiçoada. De Geoff Johns a Walter Hamada, a gestão da DC tem sido um ciclo constante de promessas não cumpridas, reboots e interferência de estúdio. James Gunn, ao lado de Peter Safran, foi nomeado para quebrar esse ciclo. Entretanto, o DCU, embora ambicioso, exige uma espera de anos por resultados tangíveis. Existe também o fator controvérsia, que se traduz diretamente em risco de imagem e financeiro. James Gunn é um cineasta vocal e polarizador. Parte do público, especialmente a ala mais tradicional e ligada ao que foi construído nos filmes de Zack Snyder, critica a direção de Gunn por ser, em suas palavras, coloridinha demais, excessivamente focada em comédia e menos séria do que a marca DC tradicionalmente explorou no cinema, citando o tom mais leve de Peacemaker, em contraste com a densidade de Man of Steel. Além disso, declarações controversas feitas por Gunn em mídias sociais ou entrevistas, mesmo que bem intencionadas, geram manchetes e revolta nas redes. Para executivos novos, que buscam lucro e estabilidade acima de tudo, essa polarização constante é um sinal de alerta de alto risco. Eles podem facilmente argumentar que um líder que constantemente atrai controvérsia desnecessária pode afastar parcelas do público de um selo que deveria ser universal. O custo de limpar crises de relações públicas se torna mais caro do que a demissão. A barreira do contrato. A demissão não seria simples, claro.
O contrato de James Gunn é robusto e caro, blindando-o contra uma dispensa sem justificativa. No entanto, em uma fusão bilionária, o custo de um buyout, rescisão de contrato, é apenas um número na folha de pagamentos, especialmente se a nova gestão puder alegar que a visão criativa atual não se alinha com o novo foco estratégico da empresa, ou se puderem provar que a controvérsia gerada por Gunn constitui uma quebra de cláusula de bom comportamento ou risco de imagem corporativa. O risco é real e, se concretizar, criaria um vácuo de poder gigantesco na DC. 3 caminhos para o renascimento do Snyderverso é: neste vácuo de poder criado pela saída de James Gunn e Peter Safran, que a possibilidade de um retorno ao Snyderverso deixa de ser um sonho de fã e se torna uma jogada de marketing e investimento frio e calculista. Um novo CEO teria que escolher: insistir no plano de Gunn, que ainda é uma aposta sem retorno financeiro comprovado, ou capitalizar sobre uma base de fãs já existente, engajada e faminta por conteúdo. A Paramount, Porsche Skydance, aposta no legado e no estilo. Se a Paramount, uma gigante mais tradicional, concluir a aquisição da Warner, ela entraria no jogo de super-heróis, precisando de um universo épico que rivalize com o MCU da Disney, mas sem o tempo de espera. Eles poderiam analisar a performance do Snyder Cut na HBO Max e concluir que o Restore the Snyderverse representa uma base de fãs global, fervorosa e com um histórico de gasto comprovado, a campanha de caridade que levantou 20 milhões de dólares. O argumento financeiro é irrefutável. É mais rápido e drasticamente mais barato capitalizar em uma base narrativa e um elenco de estrelas já estabelecidos, Cavill, Affleck, Gadot, do que esperar 4 anos para que o público se familiarize com novos rostos e narrativas. Além disso, a Paramount já é conhecida por franquias com tons mais maduros e de ação como Mission Impossible e Star Trek, sob J.J. Abrams. E o estilo sombrio e épico do Snyderverso poderia se encaixar perfeitamente em sua marca corporativa, preenchendo o vazio que o MCU mais leve deixa no mercado. O fator Netflix e a reviravolta do conteúdo exclusivo. Este é o cenário mais tentador para a comunidade de fãs e o mais plausível do ponto de vista do streaming. E se a Netflix ou a Amazon, em sua guerra feroz por conteúdo original e exclusivo, entrasse na jogada? O Zack Snyder já possui uma relação forte e lucrativa com a Netflix, tendo produzido franquias como Army of the Dead e Rebel Moon. Para a Netflix, o maior serviço de streaming do mundo, adicionar o Snyderverso, com seus filmes já produzidos e a promessa de completar o arco de Justice League 2 e 3, seria um golpe de marketing sem precedentes, seria uma manchete global instantânea. Isso não só garantiria milhões de novas assinaturas, mas também consolidaria a Netflix como o novo lar de uma das maiores propriedades intelectuais da cultura pop, algo que a Netflix sempre buscou para competir com a Disney+. O investimento em 3 filmes e algumas séries spin-off, como a história de Nightwing Dick Grayson, custaria menos do que a criação de um universo totalmente novo. O próprio Snyder tem alimentado essa especulação. Seus posts recentes nas redes sociais, com fotos nostálgicas do Superman de Henry Cavill e da Liga da Justiça, podem não ser apenas saudades. Podem ser sinais estratégicos no meio de um caos corporativo que ele, como insider de Hollywood, está monitorando de perto. Para a Netflix, ter Snyder de volta significaria ter um visionário disposto a terminar sua história, entregando um produto de altíssima qualidade e base de fãs garantida, sem a necessidade de dividir lucros com salas de cinema. O retorno dos ícones, Cavill e Affleck. Independentemente de quem comprar a Warner, o novo líder precisará de um golpe de marketing gigantesco para sinalizar uma mudança total de direção e recuperar a confiança dos investidores. Trazer Henry Cavill de volta como Superman e Ben Affleck como Batman seria a manobra perfeita. Eles são a unificação de uma marca que foi dividida. Cavill, que foi ignorado após o Snyder Cut, e a decepção de Black Adam. E Affleck, cujo Batman é um dos mais aclamados da história recente, representam o legado e o potencial não utilizados. A nova gestão não tem a bagagem ou o rancor que levou a Warner anterior a evitar o Snyderverso. Eles só veem a rentabilidade e o marketing gratuito que a hashtag #RestoreTheSnyderverse gera diariamente. Uma chamada de marketing seria: nós ouvimos vocês, o arco será completado.
O valor de mercado de ter um Superman e um Batman já estabelecidos e amados pelo público internacional supera em muito o risco de começar do zero. A venda da Warner Bros. É mais do que um evento financeiro. É um abalo sísmico que pode redefinir Hollywood. E para a DC, é um momento de pura incerteza, onde o passado, o presente e o futuro colidem na sala de reuniões. Se James Gunn sair, a DC precisará urgentemente de uma nova visão e de um golpe de marketing massivo. E é nesse vácuo que a possibilidade de restaurar o Snyderverso, capitalizando um elenco existente e uma base de fãs implacável, se torna para o novo dono a opção mais lucrativa, estratégica e, para milhões, a mais satisfatória. E agora, a grande questão para você. Acha que a Warner será vendida? E se Gunn for demitido, você acha que o novo chefe da DC, Paramount, Netflix ou outro, deve ligar para Zack Snyder para finalizar sua saga? Deixe sua opinião e suas teorias mais criativas nos comentários. Queremos saber qual a chance real do "We should restore" The Snyderverse acontecer nesse cenário de caos. Se você gostou dessa análise aprofundada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas jornadas pelo universo DC. Até a próxima e que a força de vontade esteja com vocês.